Jesus, obrigada por mais um dia, o Senhor está conosco. Vamos fazer uma leiturinha da Agenda Cristã pelo Espírito André Luiz. Enquanto busque agir para o bem enquanto você dispõe de tempo. É perigoso aguardar uma cabeça cheia de sonhos com as mãos desocupadas. Acenda sua lâmpada enquanto há claridade em torno de seus passos. Viajou, algum fugirá às surpresas da noite. Ajude o próximo enquanto as possibilidades permanecem de seu lado. Chegará o momento em que você não prescindirá de auxílio dele. Utilize o corpo físico para recolher as bênçãos da vida mais alta, enquanto suas peças se ajustam harmoniosamente. O vaso que reteve essência sublime ainda espalha perfume depois de abandonar. Dê suas lições sensatamente na escola da vida, enquanto o livro das provas repousa em suas mãos. Aprender é uma bênção, e há milhares de irmãos não longe de você, aguardando uma bolsa de estudos na reencarnação. Acerte suas contas com o vizinho, enquanto a hora é favorável. Amanhã, todos os quadros podem surgir transformados. Ninguém deve ser um profeta da morte e nem imitar a coruja agourenta. Mas, enquanto você guardar a oportunidade de amealhar recursos superiores para a sua vida espiritual, aumente os seus valores próprios e organize tesouros da alma, convicto de que sua viagem para o outro gênero de existência é inevitável. Então, vamos acalmar nossos corações, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo por mais esse dia, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos aqui na nossa casa de oração e que possamos todos receber o que viemos buscar, a calma, a espiritualidade que já preparou todo esse momento, já preparou todas as bênçãos que cada um precisa e que veio buscar aqui de acordo com a nossa necessidade e com o nosso merecimento. Então vamos agradecer a oportunidade, pedir a orientação, a proteção da espiritualidade amiga para que possamos receber tudo que está preparado para nós, entender, aproveitar a leitura, a conversa do nosso irmão Wilson, que sempre nos traz bons ensinamentos. Que assim seja, então. Damos por aberto a nossa noite. Seu Cristo, por favor. Assim. Boa noite a todos. Boa noite. Sempre em primeiro lugar, lembramos de agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos, mentores e protetores, por mais esta oportunidade que recebemos para aprendermos a falar e aprendermos a praticar os ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus, através de suas parábolas, de suas mensagens e através das obras básicas codificadas por Allan Kardec. O tema desta noite, o insulamento voluntário. Está lá no livro Os Santos que Abalaram o Mundo, lançado em 1945, e seu autor, René Fuller, nos traz a história e vida de Santo Antão, o santo da renúncia, que se estendeu por mais de 100 anos. Segundo o autor, Santo Antão foi o primeiro eremita, cujo ambiente e modo de vida são estranhos e por vezes incompreensíveis aos leitores modernos. Antão nasceu cerca do ano 251 d.C., no Alto Egito. Era filho de ricos coptas, cujas terras de plantio estavam localizadas às margens do Nilo. A partir dos 20 anos, passou a viver em isolamento nas montanhas e cavernas.
Saímos do ano 251 e vamos ao ano de 2021, quando Sidney Fernandes nos traz um artigo na Revista Internacional de Espiritismo sobre esterilidade do coração. Herdamos da Idade Média a ideia de que o pecado seria superado por intermédio do sofrimento. Uma das maneiras do autossacrifício é o isolamento, como forma de fuga de contato com o mundo. Melhor seria se o homem direcionasse seu sacrifício em favor do próximo, para o bem do seu semelhante, do que, egoisticamente, cuidar apenas do seu próprio interesse. Espíritos superiores consideram o isolamento como fruto do egoísmo humano. Se nós compararmos o ano 251 com o período da Idade Média, que foi do século V ao século XV, e com o mundo atual, já notamos a diferença em relação ao progresso material, moral e intelectual entre os habitantes destes três períodos. Assim, o autossacrifício, através do isolamento, é uma situação que já deveria ter sido superada por todos nós, devido ao nosso adiantamento intelectual dos dias de hoje. Se desejamos praticar algum sacrifício, este deve ser em favor do nosso próximo, ao invés de cuidarmos apenas dos nossos próprios interesses, que é devido ao nosso orgulho, o nosso egoísmo, que são os dois grandes fatores que atrasam o progresso de toda a humanidade terrena. Por isso nos ensina o Mestre Jesus: o que fizeres a estes pequeninos, é a mim que estás fazendo. Ou seja, procurarmos sempre fazer aos pequeninos, fazer ao próximo, aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Continua o artigo de Sidney Fernandes. Nos tempos atuais, está surgindo um novo tipo de isolamento, o do homem comum, que não se mistura com a sociedade, cuidando apenas da própria subsistência e dos familiares. Diferentemente dos ermitões da Idade Média, não vive em cavernas ou locais isolados, e sim no próprio lar, com todo o conforto possível. Estamos diante do eremita urbano, que é religioso por convenção social, não praticante. Isola-se em sua casa, indiferente aos problemas do mundo, importando-se somente com sua vida e deixando que o resto se lasque. E este novo eremita pode ser qualquer um de nós, independente da nossa condição social ou da religião que praticamos. Este novo eremita é aquele que foca a sua vida apenas nas coisas materiais, que não se mistura, que se isola junto com seus familiares e não quer saber daquilo que está acontecendo ao seu redor. Se tudo está funcionando bem, se ele e os seus familiares estão todos bem, o resto que se lasque, como diz este artigo, pois não é problema dele, conforme a sua pequena visão e o seu entendimento. Anthony Robbins, conselheiro do comportamento humano no atual mundo dos negócios, nos diz: não há sucesso permanente sem compromissos. O que nos faz crescer e evoluir são as nossas relações. São elas que nos mostram verdadeiramente quem somos. Não basta espiritualizar-se, fazer caridade e tratar mal o porteiro, o garçom e o caixa do supermercado. Conforme este autor,
devemos cuidar da nossa força espiritual e procurarmos sempre evoluir nossa mente, mas sem nos afastarmos do convívio diário dos nossos semelhantes. Pois se assim agirmos, em nada evoluímos e ficaremos estacionados, perdendo assim a grande oportunidade que recebemos na presente reencarnação. Espiritualizar-se, fazer caridade, não significa que já somos santos ou somos espíritos elevados e que já estamos longe da prática do orgulho e do egoísmo. Muito pelo contrário, podemos ser bem intencionados, querendo fazer as nossas modificações, mas não devemos jamais nos afastar do meio social e vivermos isolados dentro de um casulo doméstico. Chico Xavier e Emmanuel, no livro da Esperança, nos diz: aqueles que amontoaram moedas em detrimento do semelhante e da sociedade aproximam-se da morte sem luzes para amenizar as aflições das trevas. Os que aproveitam de seus cargos e posições e que abusaram da inteligência, colhem à beira da sepultura o resultado de seu desprezo diante da dignidade humana. Ou seja, devemos aprender a não acumular apenas os tesouros da terra. Não devemos usar cargos e posições sociais para, de maneira errada, ampliarmos os nossos lucros e dividendos. E não devemos usar a nossa pseudo-inteligência para humilharmos aos nossos semelhantes. Os que assim praticam já receberam a sua recompensa, já foram vistos pelos homens, conforme nos ensina a doutrina espírita, e teremos que responder por estes atos quando do nosso retorno ao plano espiritual. Ainda Chico Xavier e André Luiz, no livro Apostilas da Vida: amigo, atendamos ao apelo da fraternidade, abra a própria alma sem trancar-se na torre de falsas ilusões à frente do mundo. A pretexto de viver com dignidade, não caminhe indiferente ao passo dos outros. Busque relacionar-se com as pessoas de todos os níveis sociais. Evite a circunspecção constante e a tristeza sistemática. Não menospreze a pessoa mal vestida, nem a pessoa bem posta. Não deixe meses sem visitar e falar aos irmãos menos favorecidos, como quem lhes ignora os sofrimentos. Aceite o favor espontâneo e preste serviço, também sem pensar em remuneração. Seja comunicativo, sorria à criança, cumprimente o velhinho, converse com o doente, liberte o próprio coração, destruindo as barreiras entre você e as criaturas, e a felicidade que você fizer para os outros será a luz da felicidade sempre maior, brilhando em seu caminho. Assim, façamos aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem para nós e não por nós. São duas situações diferentes. Pois não devemos ficar sentados lá no sofá da sala, esperando que outros façam a parte que nos cabe e que é de nossa responsabilidade, e fazer com a mão direita sem que a esquerda fique sabendo, pois seremos nós os maiores beneficiados ao longo da nossa caminhada, já que sempre somos os mais necessitados. Quanto mais fizermos ao próximo, mais recompensas virão para nós. Sabemos que cada vez que retornamos ao plano terreno, através de uma nova reencarnação, fazemos uma determinada programação lá no plano espiritual.
E a maioria de nós não consegue cumprir aqueles objetivos pré-determinados. Por isso, temos que retornar várias e várias vezes ao plano terreno e recomeçarmos o caminho, nascendo como espíritos simples e ignorantes de conhecimentos, esquecidos do nosso passado, mas que este passado não desaparece. O objetivo principal das novas reencarnações é a busca incessante do nosso progresso, da nossa elevação moral e espiritual. Mas, para que isso aconteça, é necessário vivermos em grupos, em nossa casa, no ambiente de nosso trabalho, na rua onde moramos e na escola, onde temos que conviver com todas as pessoas ao nosso redor. Não podemos jamais viver isolados como um eremita urbano, pois só em grupo é que poderemos aprender a separar o joio do trigo, a superar as dificuldades, a parar as arestas enormes que temos ainda de orgulho e de egoísmo e de todos os seus assemelhados. Se nos isolarmos dentro de um casulo, passaremos uma etapa de nossa vida terrena como espíritos estacionários, desperdiçando a oportunidade que de Deus, que é eterno, nos concede e que nós mesmos solicitamos quando da nossa passagem lá no plano espiritual. No Livro dos Espíritos, no capítulo 10, a pergunta 826. Em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Nas do eremita do deserto. Desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo o constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? No pensamento, goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias. Pode-se-lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. Com estas colocações do Livro dos Espíritos, Santo Antão, o santo da renúncia, foi o verdadeiro eremita que viveu longo tempo nas montanhas e cavernas, isolado de toda a sociedade daquela época. Só desta maneira tinha absoluta liberdade para agir e pensar. Conforme a história, o seu único contato com o mundo exterior era somente quando algum viajante levava para ele os alimentos e as palhas com que ele fazia os cestos de vime e que trocava por aqueles alimentos. Ou então, quando ele era chamado a uma comunidade para servir de conselheiro diante de alguma situação que os líderes locais não tinham como resolver. Então alguém saía lá de uma determinada comunidade, subia as montanhas, ia lá na caverna, convocar Santo Antão, voltava por todo aquele trajeto para que ele pudesse se reunir com as pessoas e dar o melhor conselho possível. Imaginem, hoje se vai de avião, se vai de carro, e naquela época a pé. O tempo que devia levar para chegar a uma comunidade em relação ao local que ele vivia. E nestes momentos de reuniões, ele deixava de ser um eremita, porque estava junto de outros homens. E entre eles haviam direitos e haviam deveres a serem respeitados. Como devemos aprender a fazer nos dias de hoje? Buscarmos exercer os nossos direitos, mas aprendermos a cumprir
com os nossos deveres, independente da religião que praticamos, pois temos sempre que entender que toda crença é responsável, é respeitável, é importante, quando sincera e voltada à prática do bem comum entre todas as pessoas. E o maior exemplo para todos nós é sempre o Mestre Jesus, que jamais se apresentou como membro de qualquer religião ou crença de sua época, pois a sua verdadeira religião foi e é e sempre será a do amor ao próximo. Sobre os deveres, temos no livro Conceitos de Caibachute: o homem que cumpre o seu dever, a nada mais fica obrigado. Quando o homem faz o que pode, Deus faz por ele o que ele por si mesmo não pode fazer. Estamos nos tempos de ceifa e de joeiramento, e o bom grão não pode ficar ao lado do joio para que não se contamine. A geração futura nos pedirá conta do trabalho que fizemos, e oxalá ela não nos incrimine de imperícia ou de falta nos deveres que nos foram confiados. Também no livro Reforma Íntima nos diz Caibachute: a caridade rechaça a isolação e o individualismo. Quem vive solitário, pensando somente em si e nos seus interesses, raramente consegue praticar como deveria a caridade. Não há elevação moral nem espiritual no isolamento. Pessoas individualistas, solitárias por natureza, mesmo que interiormente, são infelizes na essência. Por isso que a doutrina espírita sempre nos esclarece o porquê da necessidade de vivermos em grupos e nunca solitários ou isolados, preocupados com nossos próprios interesses, pois caso contrário, não haverá o nosso progresso e a nossa elevação. Ao nos afastarmos, ao nos isolarmos da prática do amor ao próximo, que é um dos objetivos de Deus, que é eterno para todos nós, estamos nos afastando também do nosso progresso, do nosso caminho que nos foi destinado lá no plano espiritual. A caridade nos afasta do isolamento, do orgulho e do egoísmo, que são os maiores entraves ao progresso da humanidade. Sabemos que caridade não é apenas a doação de enxovais, de cestas básicas, de roupas e calçados, que também são necessários, principalmente na atual situação por que todos nós estamos passando no planeta Terra. Mas a caridade é também a nossa ajuda dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente de nosso trabalho, nos problemas dos nossos semelhantes, pois é aí que todos temos a oportunidade de abrir nossa mente em benefício ao próximo, servindo apenas pelo prazer de bem servir, sem esperar por agradecimentos. Como nos ensina a doutrina espírita, devemos ter consciência de que para abrir o nosso coração, ser fraterno e solidário, temos que perseverar nestes objetivos, pois isto não acontecerá da noite para o dia, mas sim de maneira lenta e gradual, e sempre de acordo com o nosso interesse e a nossa boa vontade, pois devemos ser sempre a parte mais interessada em cada uma destas modificações. Por isso, mais uma vez, nos ensina o Mestre Jesus: pedir e obter, bater e abrir, mas ajuda-te que o céu te ajudará. Isto é, façamos a nossa pequena parte,
sempre com interesse e boa vontade. Ainda Carimba Schutter no livro Fundamentos da Reforma Íntima. Note-se que o isolamento causa a abstinência de solidariedade e de fraternidade. Por que colocados juntos no mesmo item, caridade e isolamento? Porque a caridade pressupõe necessariamente convívio. Logo, isolar-se é desvio de conduta que retira a caridade do caminho do encarnado. Claro que se ficarmos sozinhos, lá num determinado canto, sem contato com ninguém, jamais vamos aprender a praticar a caridade. Sempre temos que estar no meio de todas as pessoas para poder fazer as coisas da melhor maneira possível e assim vamos evoluindo. Quando o Mestre Jesus nos diz: vigiai e orai para não caíres em tentações, e diz mais: tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Está nos ensinando a perseverar, ou seja, persistir, continuar, não nos deixar envolver pela tristeza, a apatia, o desânimo durante a nossa caminhada pelo plano terreno. Estamos todos dentro de um mundo de provas e expiações. Somos espíritos imortais, milenares e não de primeira viagem. E a cada uma de nossas novas reencarnações, vamos aprendendo a nos modificar, adquirindo novas experiências, modificando os nossos atos, palavras e pensamentos, sempre para melhor, por mais lenta que sejam estas modificações. Pois, queiramos ou não, em a natureza tudo progride, não tem como ficar, não tem como ser diferente, conforme está lá no Livro dos Espíritos, na parte que trata da lei do progresso. Queiramos ou não, caminhamos sempre para frente e para o alto. A oração, o bom ânimo, a persistência e a boa vontade de cada um serão somadas a tantos outros que têm os mesmos objetivos. E assim, aos poucos, de maneira lenta, mas constante, vamos aprendendo a viver em grupo e nunca isolados, a praticar os ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus, conforme consta nas obras básicas codificadas por Allan Kardec e tantas outras obras subsidiárias, mas de enorme valor em todos os seus ensinamentos. Lembrarmos aqui que só Chico Xavier tem mais de 420 obras publicadas. Se nós fizermos uma comparação, o brasileiro não é muito chegado em leituras, mas se nós conseguirmos ler um livro por mês, nós vamos ler 12 livros num ano. Se pegar as 420 obras, dividir por 12, dá 35 anos só para a leitura de obras de Chico Xavier. Então, o caminho é grande, mas não é impossível. Para quem gosta de ler, está ali à disposição, sem contarmos com as outras obras importantíssimas dentro da doutrina espírita. Raul Teixeira, numa de suas palestras, está lá no YouTube, nos ensina que ser espírita não é para qualquer um, pois aquele que se propõe a esta tarefa de livre e espontânea vontade tem que saber que os compromissos assumidos não é apenas dentro do centro espírita, uma ou duas vezes por semana e com hora marcada, pois temos que ter a verdadeira noção de que este compromisso vale para todos os dias, dentro e fora do centro espírita. Por isso, a responsabilidade de cada um que passa a participar dos ensinamentos da doutrina espírita.
No livro Vida Plena, de Joana de Ângeles e Divaldo Franco, tem o tema Nunca Desistir. Por que razão sofrer indevidamente, sem esperança de alterar o quadro para melhor? Qual o resultado de tantos desacertos existenciais? A jornada terrestre é um curso de aprendizagem e de aprimoramento na escola humana. Não se pode nem se deve desistir de si mesmo, nem do amor, nas suas variadas expressões. Os desafios têm o objetivo de promover o ser humano. Nunca desistas das experiências do bem, mesmo que a custo de labores sacrificiais. Aprende a enfrentar as dificuldades e transforma-as em degraus de evolução. Deus dotou o espírito com a inteligência para que ela seja co-criadora da vida no universo. Quem tropeça é porque está de pé e andando. A natureza nunca deixa de nos ensinar. Toda vez que é vencida por algum fenômeno calamitoso, refaz-se lentamente e estua em glória na face da terra. Assim, temos que aprender e aceitar que a doutrina espírita não vai resolver as nossas dificuldades diárias, mas sim vai nos dar as orientações para agirmos da melhor maneira possível diante destes desacertos existenciais. Pois não existe milagre, não existe acaso, tudo acontece no lugar certo e na hora certa. Inclusive a nossa verdadeira reforma íntima, aquela que todos nós falamos, que tanto desejamos, mas que ainda tão pouco fazemos para merecê-la. Um artigo de Éder Andrade na Revista Internacional de Espiritismo fala sobre o acerto de contas com nossa consciência. A terceira revelação, conhecida como doutrina espírita, ofereceu aos homens uma proposta de reforma íntima e de revisão de valores éticos e morais. Essa renovação interior é muito individual e, para acontecer, depende de dois fatores. O primeiro é o amadurecimento moral do indivíduo, conquistado através de várias experiências. Já o segundo envolve o desejo sincero de mudança. O processo de reforma íntima é individual e intransferível. A reforma íntima começa a surtir efeito quando o indivíduo, já consciente das suas questões que precisam ser trabalhadas, assume um compromisso consigo mesmo de tentar tornar-se uma pessoa melhor. Observamos sempre que para cada atividade a ser desenvolvida dentro de um centro espírita, sempre haverá o trabalhador que se afina com ela. As reuniões, os diversos estudos, as exposições doutrinárias, os trabalhos sociais e todas as demais atividades voltadas sempre para a prática do bem devem sempre fazer parte do nosso calendário ou da nossa agenda de tarefas. Isto significa que todos nós temos sempre a oportunidade de vivermos em grupo e jamais isolado, conforme vivia Santo Antão. Como nos ensina Joana de Ângeles, quem tropeça é porque está de pé e andando. Ou seja, não ficarmos sentados lá no sofá da sala, ou debruçados na janela esperando o tempo passar, mas procurarmos, de alguma maneira, participarmos das atividades dentro de um centro espírita. Por mais simples que seja, qualquer coisa que se faça e sempre tenho que fazer, é um trabalho de caridade que nós estamos fazendo. Se nos preocuparmos em fazermos aquelas grandes tarefas de Divaldo Franco, de Chico Xavier,
de Raul Teixeira, nós não vamos fazer nada, porque olhamos tudo aquilo e, mas eu não consigo fazer aquilo. Não. Aqueles lá já estavam, já foram preparados, já têm a missão de realizar aquilo. Nós ainda estamos aqui nas coisinhas pequeninas. Até o copinho de água que se coloca para as pessoas se servir depois, é uma atividade importante que estamos fazendo dentro do Centro Espírita. Lembramos sempre que tudo isso que aqui foi colocado, quem mais precisa aprender a praticar no dia a dia é sempre quem está aqui falando, que é o mais necessitado de aprender todas estas atividades. Devagar, lentamente, passo a passo, degrau por degrau, porque é desta maneira que a doutrina espírita sempre nos coloca. Não vamos nos tornar santos do dia para a noite ou de um ano para o outro. Tudo depende sempre de cada um. A modificação é sempre individual. Não é o vizinho, não é meu pai, minha mãe, meus filhos ou netos que vão me modificar. Se eu não tiver interesse, nada vai mudar. Agradecemos mais uma vez a Deus, a Jesus, aos amigos mentores e protetores pela oportunidade que recebemos. Agradecemos a presença e a atenção de todos. Que Deus nos ilumine e que se faça sempre a sua vontade. Que assim seja. Mais um momento de gratidão. Obrigado, Senhor Deus, pelos ensinamentos, pela disponibilidade de estar conosco. Obrigado a todos os irmãos pela presença. Aproveitamos todos juntos para fazer nosso agradecimento à espiritualidade, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, por nos conceder momentos assim de luz, de sabedoria, que possamos levar esses ensinamentos para nossos dias, nossas casas, nossos familiares. Em gratidão, peço a todos que nos acompanhem na oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Assim será. Obrigado a todos, que Deus os ilumine. Agora, nossa irmã Salete fará nossa redação, nosso passo coletivo. Obrigado.